Bom, como nem tudo são flores, e eu não vou sumir diante do erro do meu time, estou aqui para falar da sétima rodada do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, clássico derby paulista, o qual eu estava muito ansioso a semana inteira e parece que a minha ansiedade resultou em muita tristeza e muita depressão. Contextualizando um pouco, como hoje é um jogo maior, talvez eu estenda um pouco mais o vídeo, vamos ver ao decorrer dele. Vou falar um pouco sobre o Palmeiras, claro, o foco é sobre o Corinthians, mas vou falar um pouco sobre os dois e eu vou dizer o que eu achei de cada um. E já adianto, o Corinthians jogou bem melhor, mas ao longo do vídeo vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Bom, os dois clubes chegaram com uma tática de 4-2-3-1. O Corinthians optou por deixar o Memphis Depay um pouco mais recuado e o Yuri Alberto um pouco mais lá na frente, pelo menos isso foi de início. E o Corinthians entrou com a padronização que geralmente vem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, que substituiu o André Ramalho nessa partida, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, porque pelo que eu entendi, eu não confirmei essa informação, o André Carrillo no treino, um pouco antes, sentiu um incômodo e saiu do jogo. André, Breno Bidon pelas alas ali, Memphis Depay e Yuri Alberto na frente. O Palmeiras entrou, como eu não conheço um pouco do Palmeiras, tirando o traidor do Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, o Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, catimbeiro do caraca. Esse Alan não conheço, Flaco Lopes, Maurício e Vitor Roque. Bom, falando brevemente sobre o Palmeiras não veio para jogar. O Palmeiras veio basicamente por uma bola, conseguiu essa uma bola, porque o time do Palmeiras é muito qualificado, é mais caro que o elenco do Corinthians, olha que o elenco do Corinthians é um elenco caro. O Vitor Roque errou muita coisa do que tentou, mas ele é um touro, ele é muito forte, ele conseguia dar alguns passos em profundidade, conseguia finalizar, mas nada muito perigoso. Teve uma bola que o Mateuzinho perdeu, que o Palmeiras saiu cara a cara e ele se recompôs rápido. E falando sobre Palmeiras, eu achei uma partida medíocre do Alviverde. Achei que eles poderiam ter posturado mais, até porque é normal que eles fizessem uma cera desgraçada quando o Corinthians tomou o gol, eles começaram a fazer cera, o Carlos Miguel começou a fazer uma cera desnecessária, e o juiz, para mim, supostamente conivente. Achei o juiz muito conivente com isso tudo, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso, quando eu for falar da pauta Corinthians. Enfim, eles tiveram uma bola, porque virava quase que um 4-4-2 quando eles atacavam. O Flaco Lopes ia junto com o Vitor Roque atacar, o Maurício e o Alan fechavam junto com o Andreas Pereira e o Marlon Freitas. E, enfim, eles voltavam assim, ficavam numa linha de 5. Mais ou menos, porque eram 2 volantes e 3 na frente, mas virava uma linha de 5 porque eles recuavam mais, né? Mas enfim, o Palmeiras veio por uma bola, conseguiu essa uma bola com o Flaco Lopes, numa bola que o Hugo Souza defende, e eu como torcedor lá no estádio fiquei muito puto a hora que aconteceu isso, porque tinha perdido o Corinthians estava claramente melhor na partida, e me é muito duro fazer esse pós-jogo, porque há muitos anos eu venho tentando ver o Corinthians ganhar lá na Neoquímica do Palmeiras, infelizmente não consigo. Os jogos que ganhou eu não estava presente, talvez eu seja uma zica, eu espero que não. E eu me sinto muito mal, eu espero que não seja o caso. Eu já vi o Corinthians ganhar muitas vezes do Flamengo, do São Paulo, do Santos, equipes muito fortes, mas não me lembro do Palmeiras. Porque também eu era muito novo quando eu ia pro estádio, mas eu espero que mais pra frente isso mude. Porque, enfim, eu mereço ser feliz também um pouquinho. E sobre o Palmeiras, pra mim fez uma partida medíocre. Achei que, se tivesse feito uma partida boa eu falaria, mas achei que foi uma partida medíocre, brigou por uma bola, conseguiu essa uma bola. E ganhou do Corinthians. Falando sobre o Corinthians, cara, entrando em partes. Vamos lá. Da defesa, do meio para trás, o Corinthians se portou muito bem. Por quê? Todas as bolas que o Vitor Roque tentava chegar pela ponta esquerda, o Mateuzinho cortava. Pela ponta direita, o Matheus Bidu cortava as do Andreas Pereira. Então, o Corinthians tem 2 laterais muito bons. O Matheus Bidu, para mim, a nível de seleção brasileira, opinião polêmica aqui,
mas ele é do Corinthians e ele chama Bidu. Então esse é um dos motivos pelos quais ele não vai. Porque ele, para mim, é um zagueiro, é um lateral esquerdo muito qualificado, acho ele um ótimo lateral. Acho que o Gabriel Paulista definitivamente toma posição. Teve um lance do qual, se eu não me engano, o Matheus Bidu perdeu a bola lá na frente. O Gabriel Paulista vem da posição dele e rasga o atacante palmeirense. Isso mostra que ele tem uma recomposição muito boa, ele é um jogador muito rápido, muito veloz, ele tem um bote muito preciso. Para um cara de 35 anos, rodado a nível europeu, ele é um jogador muito decente e ele vai agregar muito ao Corinthians, e eu acredito que ainda mais quando o clube mais precisa, jogos contra Flamengo, jogos contra Santos, jogos contra, vamos dizer, São Paulo, tirando aquela bucha que colocaram ele contra o Red Bull Bragantino, todos eles se saiu bem. Então, para mim, ele é o zagueiro titular do Corinthians hoje, ao lado do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique que não errou muito hoje. Todas as bolas aéreas ele continua ganhando. Foi ele que sofreu o pênalti que o senhor Memphis Depay, o gringuito da Fiel, perdeu. Eu fiquei muito puto lá no estádio, vocês não têm ideia. Mas é isso, sobre a nossa defesa, uma defesa muito segura. Matheus Pereira, para mim, eu defendi ele bastante na partida de hoje, todo mundo criticando ele, eu defendi. Mas o que eu posso dizer do Matheus Pereira é o seguinte, prendeu muita bola. Ele e o Ranieri estavam aqui, ele estava fazendo mais uma função de segundo volante, como eu falei. O Ranieri vinha, ele virava mais um... Hoje, o Matheus Pereira fez bastante isso de virar um quinto defensor, vir buscar a bola. Mas os dois alternam bastante. Para mim ele é um segundo volante ali de ofício. Mas hoje prendeu muita bola, hoje tentou muito passe que errou. Contra o Palmeiras, na minha humilde opinião, o Corinthians tinha que ter feito mais o simples. Muitas bolas que poderia ter tocado de lado para fazer o arco, que poderia ter finalizado, preferiu voltar para trás a bola, tocar para trás. Eu achei isso um erro grotesco da equipe. Dito isso, para mim o Ranieri fez uma partida muito segura. Assim como o Hugo Souza tomou um gol, mas para mim ele fez uma partida boa, por mais que ele tenha defendido algumas bolas em 2 tempos, achei que a partida dele foi muito decente. E no primeiro tempo, o Corinthians se portou bem na defesa. O Palmeiras tentava chegar, o Corinthians cortava, o Palmeiras não conseguia passar do meio de campo. O Corinthians, o meio de campo ali centrado do Corinthians com o Breno Bidon ali jogando muito bem. Os laterais do Corinthians virando alas para o Corinthians conseguir atacar muito bem. Essa situação que o Corinthians se encontrava no primeiro tempo, o Corinthians jogando melhor e ocasionou pênalti. Pênalti do qual para mim foi pênalti, tá? Eu não vi no estádio, mas tinha uma TV do lado, eu vi o replay. E nesse replay, deu pra ver que o Carlos Miguel ele dá uma cabeçada assim na cara na cabeça, aliás, do Gustavo Henrique. Desculpa, eu tô com um pouco de sono. Mas ele dá uma cabeçada, nossa, uma mãozada, desculpa, no Gustavo Henrique. E pra mim aquilo ali é um pênalti claro. E a catimbada do como é que chama esse vagabundinho? Do Andreas Pereira foi primordial, porque enquanto eles estavam lá discutindo, o Andreas Pereira sutilmente volta, dá uma catimbada ali na marca da Cal, e o Memphis Depay não percebe isso, não reclama disso pro Rafael Claus. Não me engano, era ele apitando a partida, né? Nossa, porque pra mim ele fez um apito muito, muito fraco, mas assim, pode ser a minha visão de torcedor aflorada, né? Mas pra mim ele foi muito fraco. Mas enfim, na hora do pênalti, o Memphis Depay até consegue deslocar o Carlos Miguel, e seria lindo porque a torcida estava xingando ele de traidor, ele bateu palminha para a torcida fez uma festa linda, tanto que eu vou postar o vídeo aí do dia de jogo, independente da vitória ou da derrota, eu vou postar mesmo assim. E a torcida fez por onde, a torcida conseguiu empurrar o time, mais de 45 mil pessoas presentes na Neoquímica, queria dar os parabéns, foi muito bonito, eu chorei, porque eu achei muito bonito de verdade. Mas não foi o suficiente, o Memphis perde o pênalti, ele escorrega, nem foi 2 toques, ele simplesmente escorregou e chutou para fora. O Corinthians não tem sido muito bom de pênaltis, saudades do Fábio Santos. Se ele entrasse só para bater pênalti, o Corinthians estava muito bem, todo o resto ele estava muito mal, mas para bater pênalti ele era casca-firme. Eu não me lembro de ver o Fábio Santos perdendo um pênalti pelo Corinthians. Mas enfim, dito isso, fim de primeiro tempo, o Corinthians perde esse pênalti, tem mais algumas oportunidades,
E no segundo tempo, o Corinthians começa com gás bom, o Palmeiras começa a atacar mais o espaço corintiano e o Corinthians parece que ia começar a ceder, mas o Corinthians foi, conseguiu alguns laterais, alguns escanteios, e aí pausa técnica que para mim achei um pouco desnecessário essa pausa técnica, até porque ela não é válida para o ano todo, ela é válida exclusivamente, se eu não me engano, para o Paulistão, ou é até março, e eu acredito que é o fim do Paulistão, eu acho, mas eu acredito que isso devia se estender para o ano todo, se é uma tática que eles querem impor. Eu acho que eles deviam fazer isso com a regularidade anual e ver como os times se comportam. Hoje o clima não era propenso para ter pausa para hidratação, mas eu imagino que eu, como mero espectador, como mero torcedor, posso dizer, né? Só apreciar o resultado. Enfim. Aí depois dessa pausa o Corinthians não existiu mais, os jogadores cansaram, o Dorival demorou a mexer, e quando mexeu o Rodrigo Garro chegou pesado no início do jogo. Achei que ele perdeu muita bola boba, ele perdeu, tipo, pra mim ele foi um jogador a menos em campo, infelizmente. Eu gosto muito do Garro, mas hoje ele não conseguiu render. Principalmente nas faltas ali, o Corinthians não conseguia trazer muito perigo ao Palmeiras. E o Palmeiras fez gol ali no finalzinho do jogo. O Palmeiras fez gol aos 84 e depois daí não teve mais jogo. Muita cera. Pra mim o Klaus ele foi conivente com isso, supostamente conivente, porque ele ficou fazendo... Ele não deu muito acréscimo. Tipo assim, eles começaram a fazer cera, ele só deu mais 1 minuto de acréscimo. Eles começaram a enrolar, começaram o tiro de meta mais demorado que o normal, e ele não dava amarelo pro Carlos Miguel, os caras forçando lesão, como sempre, toda cera. Se fosse pro meu time eu ia estar aqui vangloriando, então eu vou falar o que, né? Pra mim, o Dieguinho entrou mal, achei que foi uma partida meio abaixo dele. Vitinho só cisca e toca pra trás. Na partida de hoje eu não vou elogiar praticamente ninguém. Rodrigo Garro já falei, e o Pedro Raul. Cara, eu não me recordo de um cara tão fraco quanto Pedro Raul vestindo a camisa do Corinthians nos últimos tempos, cara. O cara me entra para receber bola aérea, porque é a única função que ele faz, e ele não consegue dar uma cabeçada. Os toques que ele dá para trás não surgem perigo, os escanteios nas faltas. O cara é nulo dentro de campo, e o Dorival achou que, claro, o Dorival não tinha tantas opções boas no banco, mas, cara, improvisa qualquer cara, não tira os caras, não coloca o Pedro Raul para dar bola aérea, não dá certo. É claro que não dá certo. Eu vi Roger, eu vi o Jô parecendo uma geladeira Brastemp correndo em campo, pesado. Mas, cara, Pedro Raul não dá. E sendo sincero para vocês, fiquei chateado sim com o resultado. Achei que o Corinthians merecia ao menos um empate. Mas vamos por mais. Agora vamos ter quinta-feira jogo contra o Red Bull Bragantino pela segunda rodada terceira, no caso, do Brasileiro, porque o Corinthians ele vai jogar a rodada contra o Atlético Paranaense, que acho que dia 19, eu não sei se é desse mês, mas agora quinta-feira, 8 horas, Corinthians e Red Bull Bragantino. Vamos ter a última rodada do domingo do Paulista contra o São Bernardo. E eu vou tentar gravar sobre outros conteúdos, vou tentar gravar sobre outras equipes aqui, mas hoje meu dia não tá legal, eu tô chateado pra caraca. O Corinthians foi superior ao Palmeiras, na minha humilde opinião. Puxando a informação final aqui das estatísticas, o Corinthians teve a mesma quantidade de finalizações, mais posse de bola, mais precisão de passe, mais faltas. Ou seja, o jogo foi muito brigado, foi 14-13 faltas. O Corinthians teve escanteios, 4-4 de escanteios, mas o Corinthians para mim joga melhor, a torcida empurra o time e o time joga como nunca e perde como sempre. Vamos ver a próxima rodada do Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, time encardido, sempre no Dabia Bichedi ou lá no estádio de Bragança, o Corinthians sofre. Mas vamos ver agora como vai ser. Grande abraço, fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um. Obrigado por quem viu até aqui. Se puder, se inscrever, dar um like. Eu queria estar vindo aqui com um semblante feliz de vitória do Corinthians, mas infelizmente não é o caso. Desculpa qualquer transtorno. E tamo junto. E vai Corinthians, independente da derrota.